E aí, vamos fazer o ano bíblico? Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no capítulo 26 e 27 do livro de Gênesis e percebemos aqui em evidência a história de Isaac. Abraão já fora sepultado, falecido está, e agora Isaac em evidência no capítulo 26, uma fome assola toda aquela região, todo mundo está recorrendo ao Egito em busca de mantimento. Isaac, no entanto, é orientado por Deus, estando na terra de Abimeleque, que deveria permanecer por ali durante um tempo, sob a orientação do Senhor. É muito bom quando a nossa vida é direcionada sob a orientação do Senhor. Isso é algo realmente extraordinário e deve ser o nosso objetivo de vida. No entanto, Isaac comete o mesmo erro que o pai. Para Abimeleque, o rei filisteu, ele conta ser Rebeca sua irmã e não sua esposa, com o mesmo receio que fez anteriormente Abraão mentir. Abraão mentiu com medo de ser assassinado por causa da beleza de sua esposa, porque os homens provavelmente desejariam ficar com ela. E não é que este mesmo medo toma posse do coração de Isaac, de modo que ele comete a mesma mentira, o mesmo erro, dizendo que Rebeca não era sua esposa, era sua irmã. A princípio a mentira colou. No entanto, um dia, olhando pela janela, o rei Abimeleque percebeu ele fazendo carinho, namorando com Rebeca, e consequentemente descobriu toda a verdade, o repreendeu e ele explicou porque teve medo e etc. Abimeleque misericordiosamente baixa um decreto para que ninguém tome posse da mulher de Isaac sob pena de castigo e aquela coisa toda. De alguma forma Isaac passou a ser protegido. Mas uma coisa vale muito a nossa reflexão: ele comete o mesmo erro que o pai. Muitas coisas nós aprendemos com os nossos pais, aprendemos coisas boas e aprendemos coisas ruins. Cabe-nos agora, na nossa fase de maturidade, fazer o filtro. O que era bom que preciso repetir e o que era mal que preciso descartar. Enfim, esse processo de maturidade, esse processo de decisão que reflete nossa maturidade é muito necessário para a vida de todos nós. E aí o Isaac não soube muito bem fazer esse filtro e comete o mesmo pecado que o pai. E diante de toda a história, mais uma vez Abimeleque foi bondoso tanto quanto fora com Abraão. E ali ele permite por algum tempo o Isaac permanecer, e você percebe que Deus abençoe o Isaac sobremaneira, que ele se torna muito forte, muito numeroso, muito rico. Ele se torna muito bem sucedido. Consequentemente, os homens passam a invejá-lo porque ele estava se tornando gigantesco em termos de poder. E aí Abimeleque o convida a se retirar por uma questão de prevenção, porque havia muita inveja e tramas para assassiná-lo e aquela coisa toda. Pensa num ambiente horroroso para se viver, onde você não pode prosperar, que as pessoas preferem que você morra. Esse é um ambiente muito ruim, né? Nada pode dar certo na tua vida, senão as pessoas começam a desejar o seu mal. E hoje os dias não são muito diferentes, não. Hoje, se você começar a obter uma certa prosperidade, sucesso, as coisas começarem a dar certo para você, você vai descobrir de verdade quem são os teus amigos. Porque os amigos se alegram com a prosperidade do outro, com a felicidade do outro, com o fato de estar dando as coisas certas para o outro. Agora, quem não é verdadeiro amigo começa a ficar incomodado com o sucesso alheio. Então aproveite o seu sucesso, se porventura você o experimenta, para analisar quem de verdade é o seu amigo. E cuidado com aqueles que se aproximam de você só por causa deste sucesso. Abimeleque foi muito honesto, muito transparente, e aí ele joga em pratos limpos com Isaac. Isaac então se retira dali, vai cavar poços e arruma briga com os pastores de Gerar, que contendem pelo poço, alegando que o poço era deles. Aí ele sai para outro lugar para cavar outro poço e sai por aí cavando poço, porque é melhor cavar um poço do que obter uma briga. Ele dava poços para não entrar numa briga. Que coisa, isso aí também vale uma reflexão. Quantos poços precisamos cavar para evitar brigas, contendas? Será que vale a pena brigar ou vale a pena cavar um poço para evitar uma briga? Isaac preferia cavar um poço para evitar uma briga do que cair na primeira briga que aparecesse. Preste bastante atenção nisso daí,
porque vale muito a pena nós sermos pacifistas. É um exercício de temperamento, de personalidade, é algo necessário que precisamos, com o poder do Espírito Santo na nossa vida, operando, colocar em prática. E ponha isso na sua cabeça, esteja disposto a cavar um poço para evitar uma briga do que simplesmente pular em uma contenda qualquer. Isso é muito bom, é muito saudável. Muito bem, eu gosto muito do verso 29 do capítulo 6, do capítulo 26, verso 29, porque tem uma declaração por parte dos habitantes que diz assim: Abimeleque retorna para poder visitar Isaac, e ao retornar acompanhado de outros líderes, ele diz assim: você é agora o abençoado do Senhor. Ei, que o mundo veja que você e eu, nós somos os abençoados do Senhor. É o que eu desejo para você nesse dia, que você seja muito abençoado do Senhor. Chegamos no capítulo 27, gente. Que capítulo é este? Estamos vendo os dois filhos, Jacó e Esaú. Você percebe que o casamento de Isaac com Rebeca foi feito sob oração, foi feito não de modo forçado, os pais escolhiam, mas eles aceitaram, sob a orientação de Deus, com muita oração, esperaram no Senhor para ter o filho, aguardaram 20 anos para que os filhos pudessem nascer, tudo dirigido por Deus, mas em algum momento desandou. Em algum momento eles deixaram de lado a direção divina e começaram a usar a sua predileção particular. O Esaú era o queridinho do Isaac e o Jacó o queridinho da Rebeca. Quando é que o casal deixa de estar unido para se dividir em função dos filhos? Que coisa, hein? Ao invés de estarem unidos, eles se dividiram por causa da predileção dos filhos. Ao invés do Isaac escolher Rebeca e Rebeca escolher o Isaac, cada um deles deixaram de escolher ao outro e passaram a escolher um filho em particular. Constitui-se um equívoco quando o casal torna filhos eleitos como predileto. Filhos eleitos como prediletos constitui-se um erro de qualquer casal. Você cria um ambiente de rixa, de contenda, de divisão na família que não é nem um pouco necessário. E o resultado é que isso foi se estendendo e se tornou cada vez mais grave. Você percebe que o Esaú é dado à caça e o Jacó é mais achegado às atividades domésticas que desenvolve junto com a sua mãe. O Esaú é solicitado pelo seu pai a fim de buscar uma caça para receber a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura tinha uma responsabilidade quanto ao contexto espiritual de uma família. Esaú não era dado às coisas espirituais. Ele achava que era algum tipo de jugo, de escravidão. Ele queria liberdade sem restrições, interesse pelo presente, poderio, riquezas, orgia. Não queria compromisso com Deus. A bênção da primogenitura para ele não era vista com bons olhos por conta de ter essa responsabilidade espiritual e vida espiritual essa que ela não dava a mínima. Diante dessa circunstância, Rebeca quer que a bênção da primogenitura recaia sobre Jacó. Mas o que nós estamos percebendo? Um cenário de mentira, de roubo e de trapaça para buscar uma coisa que é santa. Como é que você vai utilizar o que é profano em busca do que é santo? Que coisa esquisita é esta? Que caminho torto é este? Então, para buscar as coisas de Deus, eu vou mentir, vou fingir ser quem não sou. Para buscar as coisas de Deus é exatamente o que Jacó está tentando fazer. E o que nós vemos aqui é que Esaú vendeu a primogenitura. Agora, analisou bem o contexto? Se você ler o capítulo direitinho, você vai perceber o seguinte: ele estava chegando perto de casa, super faminto. Se ele chegasse um pouco mais em casa, se ele demorasse um pouquinho mais para chegar em casa, tivesse um pouquinho mais de paciência para até chegar em casa que estava perto, ele teria saciado a fome dele. Ele recebe um prato de lentilhas em troca, mas ele não está distante de casa. Ele simplesmente é um indivíduo plenamente precipitado. Interesse só no presente. Não, eu vou chegar daqui a 10 minutos em casa. Não quero esperar 10 minutos, não. Eu quero agora. Não consegue esperar pouco tempo, já que próximo à casa se encontra. É o indivíduo que não tem paciência para nada e se interessa apenas no presente. Ele trocava as coisas celestiais pelas coisas terrestres, porque a bênção da primogenitura é algo celestial, algo espiritual que tem que ver com o reino, e no entanto ele preferiu trocar por um prato de lentilhas. E olha que eu nem gosto de lentilhas,
né? Sei lá, que negócio esquisito. O fato dele ter trocado por um prato de lentilha, realmente estava muito faminto, muito faminto. Você percebe que o sujeito, ele vive apenas em função do imediato, como já falei, das aparências. Ele queria apenas viver o momento e se vendeu. É isso daí. Uns se vendem por um prato de lentilhas, outros se vendem por um par de pernas, outros se vendem por um pouquinho de dinheiro, outros se vendem por um posicionamento na firma, na empresa. Você está se vendendo por quê? Será que você está trocando as bênçãos de Deus pelas coisas fúteis da terra? Estamos tão próximos ao lar, tão pertinho do céu, falta tão pouco e você vai ficar vendendo a bênção que o Senhor tem à sua disposição, que está esperando você na sua casa, o alimento para saciar sua fome, e você quer se perder pelo caminho? Vamos pensar bastante nisso daí. O Jacó foi apoiado pela mãe para contar toda aquela mentira, toda a estratégia que você já sabe. Jacó preparou o guisado, sua mãe preparou o guisado do jeito que o esposo gostava, e aí o revestiu com a pele do animal, a fim de parecer peludo, tal qual era Esaú, um contexto de mentira. E o resumo é o seguinte: depois de tanta mentira, de tanto problema criado, de tanto ódio cultivado, ele teve que fugir de casa para não ser assassinado pelo seu próprio irmão. Deu tudo errado, deu simplesmente tudo errado. A bênção virou maldição. Quando nós buscamos a bênção de Deus através de caminhos escusos, aquilo que seria a bênção vira maldição. Qual foi a maldição? Os irmãos se tornaram inimigos, os pais divididos e Jacó um fugitivo, ok? E sabe qual é a cena que ilustra muito bem toda essa tragédia familiar? É quando ele está no meio do caminho, ele apanha um travesseiro, ele apanha uma pedra e a transforma em travesseiro. Será que ele teve descanso? Não tem descanso. Ele fugiu de problemas que ele criou e agora busca descanso num local onde não dá para repousar. Um travesseiro de pedra. Não funciona. A vida dele não está nada legal, está tudo muito enrolado, indo de mal a pior, mas Deus lhe dá uma visão. Uma escada que liga o céu e a terra e anjos subindo e descendo, para mostrar que o céu não está tão distante da terra, que o ministério dos anjos é uma realidade. A visão era uma visão profética para mostrar que a escada que liga o céu à terra é Jesus Cristo, e por mais que enfiemos os pés pelas mãos fazendo tanta bobagem na vida, nós não estamos sozinhos, o céu está ligado à terra. Você não está só, os anjos de Deus sobem e descem, ministram em teu favor, e por mais pecador que eu e você sejamos, ainda resta-nos uma ligação para o céu através de Jesus Cristo. Recorramos a Ele neste dia, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Beijo no seu coração, espero que tenha sido legal e que você compartilhe.